Eu acho que o legal do programa também é passar serviço, né? Passar aculturamento. A gente fala muito aqui de eletrificação, de motorização, downsizing, mas é a primeira vez que a gente traz um especialista para tirar uma série de dúvidas que eu mesmo tenho ou tinha, porque eu tive uma aula com você lá na Reatec, né? A gente estava fazendo um trabalho para a Honda Conduz, e algumas dúvidas dessa foram tiradas lá e outras eu vou tirar aqui com você, meu amigo. Vamos lá. A gente estava conversando que é muito importante esse aculturamento e essa consciência também para limar algumas coisas que fazem parte de um acessório que não está embarcado no carro, mas está embarcado na pessoa, que também é a conscientização. Bacarelli, eu vou começar com a primeira dúvida que eu tinha com você. O que pode homologar uma pessoa, né? Eu acho que aí a gente fala de ter essa assinatura para ele ser elegível a um carro para deficiente, ou seja, um carro que tenha um desconto maior, uma isenção maior, ou de PVA, ou de impostos em geral, mas principalmente naquelas faixas de 70, 100 mil e 200 mil reais. Então, Alex, na verdade isso tudo começa, a gente tem duas figuras aí. A gente tem o condutor, aquela pessoa com deficiência que consegue dirigir seu próprio veículo, e a gente tem o não condutor, aquela pessoa que não consegue, não pode dirigir o próprio veículo. Aí entra o deficiente visual, autistas, dependendo da condição, síndrome de Down, deficiências mentais. Então, vamos supor, são duas vertentes. Quem dirige seu próprio carro, ele vai precisar de uma CNH. E é chamada CNH especial. Essa CNH ela vem no campo de observação alguma linha obrigatória para que ele conduza o veículo. No caso, uma direção hidráulica, um câmbio automático, um acelerador do lado esquerdo, um pomo giratório, que é um equipamento que vai no volante para você virar com uma mão só. Então, tem que haver essa necessidade de um veículo com característica especial para que ele inicie esse processo, né? Tudo vai da limitação. Existem algumas limitações que dão direito à pessoa a ser elegível à obtenção de benefício e outras não. Tá, você comentava comigo nos bastidores que uma doença não é um requisito, né? Não. Essa é uma lenda urbana. Existe uma lista que começou há muito tempo atrás para facilitar algumas pessoas e hoje virou uma febre. Todo lugar você vê uma lista lá de doenças que dão direito à isenção. Nenhuma doença dá direito à isenção, nenhuma. O que dá é a sequela. Então, por exemplo, a pessoa teve, outro dia uma dúvida que surgiu na própria feira, uma pessoa com diabetes, que ela me questionou se pelo fato de ter diabetes ela tem direito à isenção. Eu falei que não, porque diabetes não dá direito à isenção. Ela falou que o vizinho dela tinha isenção no carro, comprou o carro com as isenções de impostos por conta da diabetes. Eu falei, ele tem alguma amputação? Tem, ele amputou inclusive o pé da direita por conta disso. Eu falei, então, ele tem a isenção por conta da sequela física da amputação, não por conta do diabetes. Então, a doença por si só não dá direito à isenção. O que vai dar direito é se houve alguma sequela, houve algum comprometimento físico. Aí sim, a pessoa pode fazer jus aos benefícios. Bacarelli, eu já me deparei com várias situações extremamente... A gente fala aqui de consciência, são pessoas... Eu vou até mais, além de não ter consciência... Né, não ter esse lado mais humanista, com falta de respeito também, ou a própria lei, ou as pessoas que realmente necessitam dessa isenção. Que o cara torceu o pé, ou tem uma cãibra, aí tem um médico que dá lá uma autorização, um laudo para ele, e ele pode se beneficiar desse carro mais acessível, desse carro que leva uma legenda de... O governo mesmo coloca carros PCD. Sim. Né? Eu imagino que isso seja também um entrave que acaba impactando diretamente naquela pessoa que precisa, porque deve ter uma cota, o governo deve estabelecer um volume, né, porque ele deixa de arrecadar um valor, e se tiver um abuso, essa torneirinha vai ser fechada. Isso acontece? Exatamente isso. Você disse muito bem. Na verdade, isso não é uma coisa imediata, mas as consequências a médio e longo prazo são terríveis. A gente está enfrentando isso agora. Hoje existe um texto da reforma tributária que, por conta de alguns excessos, ele acaba complicando. E vai sempre complicar para quem de fato necessita. A legislação, ela tem algumas brechas, né? Na verdade, tudo isso começa por um perito, ela tem que ser passa por um perito, geralmente é do Detran, um perito de algum hospital público ou conveniado ao SUS, né, mesmo que seja privado, mas esse perito que emite esse laudo, ele tem alguns critérios. E os critérios hoje
tem algumas brechas e o brasileiro, como você sabe, né, gosta de levar uma vantagem. Então, não só o brasileiro, acho que no mundo todo isso acontece, mas aqui o que aconteceu? Muita gente que tinha deficiências chamadas leves ou pequenas limitações também fizeram uso do benefício. E isso complica, porque a renúncia fiscal acaba sendo muito grande. E o governo, mais cedo ou mais tarde, ele vai cortar. E quando corta de uma maneira um pouco equivocada, você leva um tempo para retomar a normalidade. Então, hoje a gente está passando por um momento desse. O texto da reforma tributária hoje tem muitas coisas que deixam a desejar. Vamos dizer, o erro começa, na verdade, nesse consumidor, né? Ou seja, que quer se aproveitar da situação e ter um desconto no carro. Mas ela também acaba esbarrando em alguns médicos, né? Porque para esse cara dar um laudo, na verdade, ele sabe a condição desse cara. Então, é um conjunto de coisas que ela começa muito atrás. E eu te pergunto, não tem uma maneira de barrar isso, de criar uma auditoria ou de criar um processo mais rigoroso na hora de avaliar se esse cara é merecedor ou não do benefício? Existe uma avaliação chamada avaliação biopsicossocial. Isso já está, desde o governo anterior, isso já estava em andamento. Era para ser implantado esse ano, não foi, talvez seja para o ano que vem. Ele estabelece critérios um pouco mais rígidos e isso pode segurar bastante, né? Mas o que acontece é que a própria pessoa com deficiência acaba pagando um preço por coisas que ela não faz. Ela usa o benefício porque ela precisa, ela tem essa necessidade, ela não tem outra opção. Então, uma pessoa dessa que tem uma pequena limitação e fez uso do benefício, se ele perder esse benefício, não vai mudar nada, ele vai comprar o carro de alguma outra forma e vai... Agora, quem precisa, não. Por si só, os custos da própria deficiência já são 20 a 30% maiores só por conta da deficiência. É reabilitação, terapias, fisioterapia, então, prótese, órtese. Então, tudo isso tem um custo que vai onerando. Quem não tem uma limitação muito grande não tem esse custo todo. Então, a isenção não é tão importante assim. Então, tem que haver uma forma equilibrada, né, de o governo fiscalizar isso. Isso a gente percebe sempre que é muito difícil na ponta. O governo não consegue fiscalizar tudo. Porque acontece no INSS também. O governo acabou essa semana, cancelou um monte de aposentadorias do INSS porque fez até prova de vida estão fazendo agora, né? Então, é necessário que haja mesmo um maior critério nessa concessão, mas que esse critério também não venha a complicar quem necessita. Porque senão acaba complicando e estragando para todo mundo. Bacarelli, fala um pouquinho desses patamares, que eu comecei falando para você do patamar até 70 mil, 100 mil, 200 mil, tem mais algum? Eu sei que essas isenções, elas são proporcionais também. Né? Na verdade, você tem isenções estaduais e federais, né? Além do IPVA, que também é estadual, você tem no ICMS um limite de 120 para a compra do carro, mas você só tem isenção sobre 70. Então você pode comprar um carro até 120, era 100 até o final do ano passado, agora em 24 passou a 120. Então você tem 120 para o ICMS, só que a parcela isenta é só sobre 70. Você se beneficia só dos 70. E esse limite de 70, Alex, ele está desde 2009. São 15 anos o mesmo valor. Então, você não tem carro automático nenhum, acho que nem mecânico abaixo de 70 mil. Não tem mais nenhum. Então, essa isenção praticamente... Está desajustada. Completamente. E agora, na nova proposta do governo, tem uma coisa muito boa. Eles vão indexar. Então, a cada ano, pela FIP, ela vai indexar. Mas indexar a partir de um valor base de 70... Primeiro tinha que dar uma ajustada para depois ou seja, fazer uma atualização a cada ano, né? Para ter um valor... Existem algumas emendas no Senado que eu acredito que passe e as emendas acabam consertando isso de alguma forma. Mas depende do Senado, né? A votação deve ser até o final do ano, a gente espera que o Senado colabore, como sempre colaborou. Mas os limites são 120 para o ICMS, do máximo a parcela isenta é 70. E para o IPI não existe limite de isenção. Existe o teto só, R$200 mil. Então, se você for comprar um carro só com o IPI, só com o Imposto Federal, você compra até 200 mil o carro, tem isenção total até 200 mil. O ICMS não. 120 com a isenção sobre 70. A diferença entre 70 e 120 você paga. De ordem prática, um carro que essa pessoa que precise compre por 70 mil, quanto ele está literalmente Se ele comprar de 70 mil, ele vai ter a isenção total.
Mas quanto? Depende muito, é 18%, 14%, tem algumas diferenças. Pode chegar aqui, até uns 50 mil, então. Por aí, não chega a isso, mas é que você não tem nenhum cargo nesse valor. Mas um cargo de 100 mil hoje, ele vai pagar uns 80 e pouco, alguma coisa assim. Só que também, além disso, existe o IPVA, que a maioria dos estados também concede um IPVA. E tem limites diferentes, cada estado é uma coisa, no Paraná é uma coisa, no Rio Grande do Sul é outra. E em São Paulo, ele obedece, e a maioria dos estados também obedece o limite do ICMS. Então, continua em 120 com 70. Então, ele também não paga o IPVA, pelo tempo que ele estiver com esse carro. Se ele vender, no próximo carro ele pede a isenção de IPVA. Então, é uma vantagem? Mas a ideia, o conceito da isenção não é oferecer vantagem. É oferecer uma condição para quem de fato tem algum tipo de perda de mobilidade, por conta de que, se ele for dependente de transporte público adaptado nesse país, ele é muito complicado. É muito complicado mesmo. Às vezes ele não pode sair. Tem um ônibus que passa adaptado. Ok, mas ele nem da casa dele ele consegue sair para chegar no ponto. Então, existem algumas deficiências ainda que a isenção, por si só, ela acaba compensando, vamos dizer assim, né? E pelo que eu entendi nessa aula que eu tive com você lá durante a Reatec, não precisa ser o condutor do carro, mas se ele tem um filho que tem autismo, ou se ele tem um parente, por exemplo, próximo, que está com ele dentro desse convívio familiar, que não tem uma perna, precisa locomoção, ele pode ser o agente de locomoção e tendo a isenção também, desfrutando desse benefício. Sim, né? Autistas, deficientes mentais, deficientes visuais, todos esses também têm direito à isenção. E ele, no caso, não dirigindo, ele vai nomear 3 pessoas para dirigir por ele. Então, o governo também abriu para outras deficiências, né, que também sofrem pela falta de acessibilidade, né, e isso acaba sendo muito interessante para essas pessoas, né? Bacarelli, na indústria a gente vê muita coisa, muita evolução, né? Nos últimos 20, 30 anos, os carros evoluíram muito e até por conta disso eles acabaram ficando mais caros, com obrigatoriedade, por exemplo, de ABS, de cinto de segurança, já vai ter do emergency brake, ou seja, ele freia se algum objeto passar à frente dele. Então isso dentro da nossa indústria, eu queria saber, para esse cidadão que ele tem problema de acessibilidade, ou seja, que ele precisa de um veículo acessível, qual foi a maior evolução que você viu nos veículos que ajuda esse cidadão? Hoje você tem várias inovações, uma delas que é clara é comando de voz. Então, por exemplo, não sei se a maioria talvez desconheça, mas uma pessoa que tem perda de força no membro inferior, não tem mobilidade, ou seja, um paraplégico, que usa cadeira de rodas, por exemplo, ele nas pernas ele não tem movimentação, ele vai ter que acelerar e frear com a mão. Então é instalado um equipamento abaixo do volante, onde ele acelera e freia com a mão, e ele fica com uma mão só no volante. Então, algumas funções ele não consegue, teria que tirar a mão do volante, porque a outra está acelerando ou está freando. Então, alguns comandos de voz, qualquer comando no veículo que ele não precise tirar a mão do volante, para ele é fundamental. Uma coisa que é básica para quem vai usar um acelerador de freio manual é o piloto automático, controlador de velocidade, né? O Adaptive Cruise Control, que o carro da frente freia, ele freia também, ele assume aquela velocidade. Perfeito. Ou manter nas faixas também, né? Dentro da faixa. Ao contrário, se ele não tivesse esse equipamento, ele teria que dirigir, por exemplo, 200 km puxando uma alavanca. Porque ele acelera assim e freia empurrando. Então, ajuda bastante. Então, a gente tem aí 2 universos de tecnologia, uma e de isenção. A pessoa que precisa do carro, mas esse carro já sai de fábrica daquela maneira e ele de repente tem a isenção para utilizar o carro, mas também tem um carro adaptado. Quais são as principais adaptações num carro, ou seja, que recebem modificações para que ele consiga participar da mobilidade urbana? Existem algumas condições onde o veículo, como ele sai de fábrica, ele não consegue atender. Esse caso que eu acabei de citar é um deles. Então, você não tem nenhum veículo disponível, né, de fabricação que já saia da fábrica com acelerador e freio manual. Ele tem que instalar isso como se fosse um acessório. Então, você tem acelerador e freio manual, você tem aceleradores do lado esquerdo, para quem tem deficiência em membro inferior direito. Na perna direita, ele tem a perna direita, não tem a esquerda. Como é que ele vai fazer? Ele vai inverter? Não vai. Então, ele vai ter que instalar um do lado esquerdo para acelerar com a esquerda, porque ele não tem a perna direita, só tem a esquerda. Então, são equipamentos, por exemplo, para nanismo, tem algumas adaptações que puxam os pedais
né? Porque pessoa de baixa estatura, puxa os pedais na direção da pessoa para ela poder acessar almofadas. Existe um equipamento que chama pomo giratório, que você vira o volante com uma mão só. Sabe, é uma bolinha assim que gira. Só que alguns, além de girar, você aperta os botõezinhos, eles controlam farol, buzina, lampejador, tudo com uma mão só. Então, são equipamentos que podem ser instalados, né? A parte de quando ele vende o carro, ele retira e coloca no outro carro.